Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui tenho o prazer de cumprimentar toda a igreja. É seu irmão em Cristo, pastor Márcio Custódio, da cidade de Irati. Quero deixar uma mensagem ao coração de todos os irmãos nesta noite aí no nosso grupo, né? Agindo Deus, quem impedirá? Um grupo maravilhoso, pessoas maravilhosas, pessoas temente a Deus, cheias do Espírito Santo de Deus. Quero deixar uma palavra para os irmãos nesta noite. No livro de 1 Coríntios, no capítulo de número 6 e o versículo de número 17, que nos diz assim a santa palavra de Deus. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e que habita em vós, proveniente de Deus, que não sois de vós mesmos, porque fostes comprado por um bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amém, meus queridos irmãos? Esta palavra é uma palavra maravilhosa, meus queridos irmãos, a qual Deus nos traz nesta noite maravilhosa. Para que os irmãos vejam, eu estou aqui com a Bíblia Sagrada, com a palavra de Deus, né, meus irmãos? Estou com a palavra de Deus em minhas mãos, né? Nada mais edificante para a vida do homem e da mulher do que a palavra do Senhor Jesus aos nossos corações. Meus amados e queridos irmãos, a palavra de Deus está falando que nós, meus queridos irmãos, fomos comprados por um alto preço, por um bom preço. E, meus amados irmãos, o nosso corpo, esta carcaça e corpo, passou então, após nós recebermos Jesus, recebermos o Espírito Santo, o nosso corpo, a nossa vida passou a se tornar moradia do Espírito Santo. Passou a se tornar moradia do Espírito Santo de Deus. Por isso que a palavra vem relatando, meus amados irmãos, que os nossos corpos são membros de Cristo Jesus. Amém? Então, a Bíblia vem falando, não sabeis vós que sois templo, que sois casa, que sois morada, habitação, edifício do Espírito Santo, que habita dentro de vós, amém? E vem de Deus. A habitação do Espírito Santo, ela procede de Deus e habita nos nossos corpos, amém? Porque, e que não somos de nós mesmos, nós não somos de nós mesmos. Amém? Nós somos agora do Espírito Santo de Deus. Amém? Porque nós somos comprados por um alto preço, por um bom preço, como todos nós sabemos, né, meus amados irmãos? Um preço que não tem como se comparar. Dinheiro, ouro, prata não se compara. O preço que foi pago pela minha vida e pela sua vida. Portanto, temos que, meus amados irmãos, valorizar este alto preço, cuidando de nós, cuidando do nosso corpo. Por quê? Porque em nós habita a essência de Deus. Nós habita a essência do Senhor. O vaso é barro, mas a excelência que habita em nós é o poder de Deus, habitando através do Espírito Santo que está vivendo na nossa vida, né, meus queridos irmãos? E, meus amados irmãos, nós como cristãos, nós temos que temer e tremer diante do Senhor. E a Bíblia vai continuar relatando, meus amados irmãos, no capítulo 3 do mesmo livro de 1 Coríntios, no capítulo 3 e no versículo 16, meus amados e queridos irmãos, a Bíblia vai dizer, não sabeis vós que sois o templo de Deus? O templo de Deus, Deus, amém? E não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Amém? Olha que coisa linda, que coisa interessante. Eu e você temos saber, meus amados irmãos, que dentro de cada um de nós habita alguém. Habita a terceira pessoa da Trindade. Habita uma pessoa, meus amados irmãos, que tem sentimento. Habita um ser dentro de nós, meus amados, que sente ciúmes de nós. Então nós temos que zelar, temos que cuidar deste corpo, cuidar desta vida, porque em nós habita o Espírito Santo de Deus. E meus amados irmãos, então nós temos que zelar, porque o próprio Deus vem dizer que se alguém, quem é aquele, irmão? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus
Quem é o templo de Deus? O templo de Deus somos nós, né? O templo de Deus somos nós, né? E, meus amados irmãos, que sois vós, e é santo, esse templo tem que ser santo. Então, Deus não irá destruir lá o perverso, porque ele não tem o Espírito Santo. O pecador não consegue receber o Espírito Santo. Aquele que anda contrário a esta palavra, ele não tem o Espírito Santo de Deus. Mas tem o Espírito Santo de Deus aquele, meus amados irmãos, que aceitou a Jesus como seu Salvador e ganhou o direito de receber o Espírito Santo por intermédio do Filho ao Pai. O Pai envia assim o Consolador, que é o Espírito Santo, o ajudador, o Paracletos, né, meus amados? Que é o nosso ajudador, nosso amigo fiel de todas as horas. Então, nós temos que zelar por esse templo, que é a morada do Espírito Santo, que é a casa de Deus. Amém? Mas quando está falando de casa, a Bíblia está relatando casa, mas a Bíblia está falando da vida do homem, da vida da mulher que teme a Deus, passa a se tornar casa, moradia do Espírito Santo. Então você tem que zelar muito por isso, você tem que cuidar muito. Nós temos que cuidar desta casa onde habita o Espírito Santo. Nós temos que cuidar desta casa onde habita o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Porque se nós deixarmos relaxado, deixamos de qualquer forma, de qualquer jeito, essa casa, esse templo será destruído, o Espírito Santo irá embora e etc. Amém? Então nós cuidar dessa casa, temos que zelar dessa casa, limpando na oração, no jejum, na meditação da palavra de Deus e assim por diante, meus queridos e amados irmãos. Então nós temos que zelar por esta casa, né, meus amados irmãos? Deus quer uma casa. Que tipo, que casa, qual é o modelo? O modelo de casa que o Espírito Santo de Deus quer? Qual é o modelo de casa que o Senhor, nosso Deus, quer de cada um de nós? A Bíblia vai dizer, meus amados irmãos, que se o Senhor não edificar a casa, em vão são aqueles que assim o fazem, né? Então nós precisamos entender, meus amados, melhor como Deus vê esta casa. Como é que Deus está observando e enxergando esta casa, né? Esta casa. E como podemos edificá-la na presença do Senhor? Como que nós podemos edificar esta casa na presença de Deus? Amém, irmãos? Para edificar esta casa, edificar esta casa na presença de Deus, amém? Esta casa tem que ter, primeira coisa, ela tem que ter a base, começa por aí. Ela tem que ter uma base, tem que ter uma estrutura. E a Bíblia vai dizer, meus amados irmãos, que Cristo é a base, que Jesus Cristo é a rocha, né? Jesus Cristo é a base sobre a qual nós devemos edificar a nossa casa, né? Para quê? Para que esta casa seja forte, para que esta casa não venha a perecer, para que esta casa permaneça firme diante do Senhor. A Bíblia vai contar a história de um certo homem que ambos construíram a casa na areia e outro sobre a pedra. Amém? Então, aquele que construiu sobre a pedra pode ter certeza que quando veio o vendaval, essa casa prevaleceu em pé, intacta, porque estava sobre a rocha. Cristo é a base. Cristo é a rocha a qual a nossa casa deve estar edificada. Lembra o que o Senhor Jesus disse a Pedro? O Senhor disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem crê nisso, diga glória a Deus, porque o Senhor nos chamou, então a nossa casa está edificada sobre essa rocha. Essa rocha é quem? Essa rocha é Cristo Jesus, amém? E essa rocha é Cristo Jesus, então essa casa as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém, meus queridos irmãos? Então a Bíblia vai dizer também a casa, esta casa, para nós modelarmos essa casa, para que esta casa venha permanecer, esta casa necessita de paredes, né, meus amados? Se percebe que Neemias, quando ele é relatado, como ele sabe do acontecimento, que os muros de Jerusalém foram derrubados e tal, você percebe que ele ficou assim um pouco abatido, e colocou no coração de erguer os muros, erguer paredes, né? Então as paredes da nossa casa é a proteção do lar. Então Neemias edificou o muro ao redor da cidade para que o quê? Para que houvesse a proteção,
né? E a nossa vida tem que ser assim, nós temos que levantar muros, né, de proteção na nossa vida, temos que levantar muros, e isso se consegue na oração, na obediência, na santidade, no temor a Deus, amém, irmãos? Então, um exemplo, eu sou pedreiro, eu trabalho de pedreiro, eu sei que para uma casa não ter rachaduras, para uma casa não ter problemas, a primeira coisa de tudo, a base tem que ser bem sólida, né? Tem que ser brocas profundas, tem que ser uma ferragem bem armada, tem que ser um concreto forte, Então por quê? Porque aquilo ali é que vai dar sustentação para que esta casa permaneça de pé. Está entendendo? Está entendendo o mistério? Então, você pega a casa terrena, você faz um alicerce e não coloca ferragem, faz um alicerce sem broca, para você ver. Você vai fazer, quando você levantar, no que você terminar de levantar com o peso dela, ela vai desabar. Mas se a base estiver bem estruturada, esta casa permanece. Assim é a vida do homem e da mulher. Então a nossa vida é assim. Se a nossa casa, que é a nossa vida, o nosso corpo, onde habita o Espírito de Deus, estiver bem estruturada na primeira base, na primeira coisa que é precisa, em Efésios capítulo 2, versículo 20, a seguir vai falar que Cristo é a rocha, a pedra da esquina, a pedra angular. Amém? Não se quebra, não se despedaça. Então esta é a base para o cristão, para um cristão ter uma vida firme diante da presença do Senhor. E para que esta casa, Deus quer ver uma casa que tenha teto, né, irmãos? Uma casa necessita de teto. Então, você veja uma casa, que nós estamos construindo uma casa terrena, nós temos que fazer uma base, preparamos ali as brocas, tudo, fazemos o concreto, tem um alicerce, é a base. Aí fazemos como Neemias, começamos a erguer as paredes, para que haja, meus amados irmãos, a proteção para esta casa. Amém? Então aí vem agora, fazemos a cobertura. Então uma casa precisa de teto, né, irmãos? Né? E pela palavra de Deus, o teto na vida do homem, na vida de uma mulher que teme a Deus, é nada menos que a presença de Deus. Precisamos ter a presença de Deus, sobre a nossa vida. Precisamos ter a presença de Deus. Salmo 91 diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ou seja, aquele que tem a presença de Deus, a casa dele está protegida. Amém, meus queridos irmãos? Então a presença do Senhor deve ser o que? A cobertura, né, da nossa casa, da nossa família, né? E um contato, nós temos que ter o que, irmão? Temos que ter um contato aberto com a glória de Deus. Precisamos ter este contato aberto com a glória de Deus. Amém, meus irmãos? Outra coisa que necessita numa casa, quando você constrói ela, precisa, o alicerce, precisa das paredes, precisa do teto, precisa também que haja água. E a Bíblia vai falar sobre a água no livro de João, no capítulo 7, versículo 38, né, irmãos? Que não sobre a água é fé, não pode nos faltar fé, meus amados. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas cremos que acontecem. Então, irmão, a única coisa que vai te aproximar, a única coisa que vai agradar a Deus é a tua fé. A única coisa na Bíblia que agrada, carro não agrada, chave não agrada, dinheiro não agrada, o que vai agradar a Deus é a tua fé diante do Senhor. Amém? A tua fé diante do Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus. Amém, irmãos? E Ele é galardoador para aqueles que o buscam. Então creia no Senhor, tenha fé. Não deixa faltar água na tua vida. Água é fé na Bíblia Sagrada. Amém, irmãos? Então a água não pode faltar, né? A fé que faz fluir a presença de Deus na nossa vida. Amém? Outra coisa que precisa para uma casa terrena é luz. Precisa de luz, né, meus amados? E assim é a vida do cristão. A vida do cristão tem luz. Tem luz no Salmo 119, no versículo 105, né, meus irmãos? A Bíblia vai falar a respeito da luz, né? A tua palavra é luz para o meu caminho, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Né, meus queridos irmãos? Então precisamos ter, palavra na nossa vida, porque essa palavra nos traz luz, essa palavra é lamparina, essa palavra nos mostra o caminho. Amém, meus irmãos? Então, a Bíblia
Eu vou em muitos lugares, a Bíblia está em destaque na estante, irmão. As folhas estão empoeiradas, amém? Amarelada já, porque está lá a Bíblia no destaque, abrindo no Salmo 91. E isso não é suficiente, amém, irmãos? A Bíblia tem que ser a Bíblia deve ter um lugar de destaque. Amém? Tem que ter um lugar de destaque para a nossa casa e para a nossa família. Não como um ornamento, não como um amuleto, né, irmãos? Amém? Não, não, eu tenho lá no Salmo 91, tá lá um quadro na porta da minha casa e tudo bem. Não, não, irmãos. A Bíblia tem que ocupar um lugar de destaque no nosso coração. Tem que ocupar. A Bíblia vai dizer, ó, medita na lei do Senhor de dia e de noite. Meditar, não é para estar lá a Bíblia encostada na estande, não. É para meditar na palavra de Deus. Amém, meus queridos irmãos? Então, esta casa necessita de luz. Então, a Bíblia não tem que ser um amuleto, não tem que ser. Não, irmão. A Bíblia tem que ter um lugar de destaque, né, como palavra de Deus nas nossas vidas. Amém? Porque esta palavra, irmãos, esta palavra nos traz vida, esta palavra nos traz força, nos traz ânimo, nos traz coragem para vencermos as batalhas, né, meus irmãos? Então, então, vamos permitir, meus queridos irmãos, que Deus seja o arquiteto desta casa. Oh, que maravilha! Permita que Deus seja o arquiteto da tua casa. Como assim? Seja o arquiteto. Amém? Construindo uma base sólida, construindo paredes, com água, com luz. Amém, meus queridos? Então, a casa vista por Deus, a casa que Deus espera que nós sejamos, é essa, meus irmãos. Amém? A casa que Deus... amém? É esta casa. Amém? Louvado é o nome do Senhor. Jesus Cristo ela tem que ser firme, ela tem que ter proteção, ela tem que ter presença de Deus. Amém? Andar, amém? Louvado é o Senhor Jesus Cristo, no Espírito e na luz da palavra de Deus. Então, vamos permitir que Deus edifique esta casa. Como nós lemos aqui, não sabeis vós que sois templo, casa, morada, edifício do Espírito Santo? Meu querido irmão, que eu estou falando contigo nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Cuida da tua vida. Cuida da tua vida espiritual. Cuida da tua vida carnal diante de Deus. Sede santo como o Senhor é santo. Amém? A casa que Deus quer é uma casa santa, com santidade, com obediência, com temor, com sacrifício vivo e agradável diante dos olhos do Senhor. Então eu estou falando contigo nesta noite, irmão. Se você é a casa, você é a morada de Deus, cuida desta casa, não destrua esta casa, porque senão o Senhor também te destruirá, te destruirá. Então cuida desta casa, porque esta casa é morada, templo aonde habita o Espírito Santo de Deus. Quando nós aceitamos a Jesus, ganhamos o direito de ser chamados filhos de Deus. Aí o Senhor Jesus nos proporciona ter um contato com o Pai. E assim recebemos o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, que nos traz e nos dá poder, força para vencer as tentações, para vencer os pecados. Eu vejo muita gente dizendo assim, eu pequei porque a carne é fraca. Não, meu irmão. Isso aí não existe, não pequei porque o meu carne... Não. Aquele que tem o Espírito Santo de Deus, ele é temente, ele sabe, ele vigia, ele tem a presença de Deus, ele tem parede para reter, ele tem fé, ele não se abala, mas ele permanece firme, porque a sua casa foi estruturada na base. E a base da vida do homem e da mulher é Cristo Jesus e a Santa Palavra. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, Deus abençoe este grupo, os irmãos que são administradores, a todos os irmãos, pastores, missionárias, obreiros, membros da casa de Deus. Que Deus vos abençoe, meus queridos irmãos. Fica aí... Estou à disposição dos irmãos para os finais de semana, se alguém quiser me convidar para ministrar na sua igreja, estou aí, né, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Os irmãos têm aí meu número, né? Tá aí e estou à disposição dos irmãos. Mas, irmãos, que Deus possa ter falado no seu coração através dessa palavra e vamos continuar nessa fé, vamos continuar temendo a Deus, obedecendo a sua santa e bendita palavra. Fica aqui esta palavra em nome de Jesus, um forte abraço, tenha uma noite abençoada na gloriosa paz do Senhor. Se despede aqui seu irmão em Cristo, pastor Márcio Custódio, da cidade de Irati. Um forte abraço, em nome do Senhor Jesus.